Durante 3 anos, troquei produtos com uma garota miau, considerando-a a amiga virtual mais pura. Recentemente, ela me enviou um torrão de açúcar mascavo. Fiquei tão emocionado que comi tudo na hora. Alguns dias depois, eu não só conseguia ouvir os batimentos cardíacos nervosos de uma estranha, como também era incapaz de impedir que ela destruísse minha porta. Ela me segurou pela gola da camisa e gritou: "Isso é Kingu. Se comer, tem que amar minha irmã até a morte, ou você morrerá." Agora, aquela garota está do outro lado da internet, tremendo de medo por eu estar prestes a encontrá-la. A história começa. Meu nome é Lin Mo, um assalariado de Pequim, vivendo entre o aluguel e a empresa. O maior prazer é navegar na internet. Há 6 meses, conheci uma usuária chamada Yui em um fórum de folclore. A foto do perfil era uma lua. Na descrição, ela dizia ser uma coletora de chá de uma montanha misteriosa. Conversando, descobri que ela era da etnia Miau e morava em uma aldeia pitoresca, mais remota. Ela tinha curiosidade sobre a cidade grande, e eu ansiava por sua aldeia Miau. Um dia, me gabando, eu disse que o pato laqueado de Pequim era incomparável. Ela respondeu que o toucinho defumado deles se parecia com a língua de um enforcado. Eu brinquei: "Que tal trocarmos?" Ela levou a sério: "Boa ideia. Me dê seu endereço. Eu te envio o melhor." E assim começou uma troca de produtos especiais através de milhares de quilômetros. Eu enviei pato laqueado a vácuo, *LV da GAN *, bolinhos de farinha de arroz, e vários tipos de doces. Ela retribuiu com toucinho defumado caseiro, peixe azedo e alguns produtos secos com nomes desconhecidos, mas com sabores estranhos. Sinceramente, o que ela mandava era muito melhor do que o que eu enviava. Aquele toucinho, cozido no vapor, brilhava, exalando um aroma salgado e apetitoso. Eu conseguia comer 3 tigelas de arroz com ele. Por umas 3 ou 4 vezes, nós dois nos divertimos muito. Eu até pensei que, quando juntasse dias suficientes de férias, poderia realmente ir visitar o lugar deles. Até a semana passada, quando recebi outro pacote de Aiui. A caixa era pequena, do tamanho da palma da mão. Uma caixa de madeira requintada. Ao abrir, havia veludo vermelho por dentro, com algo escuro no meio. Parecia um chocolate artesanal, mas com uma forma irregular e algumas texturas estranhas na superfície. Por educação, peguei meu celular e mandei uma mensagem: "Aiui, recebi o pacote." Dessa vez, é que tipo de chocolate artesanal? Esperei um bom tempo para ela responder: "Irmão Lin Mo, é um tipo de doce daqui. Experimente e veja se gosta." A resposta foi um pouco hesitante. Não pensei muito, apenas achei que a garota estava tímida. Afinal, o doce era tão requintado que dava para ver que ela tinha se esforçado. Com certeza foi ela quem fez para mim. Senti um toque no coração. Um amigo que nunca encontrei sendo tão atencioso. Hoje em dia, esse tipo de amizade pura é raro. Peguei o doce e coloquei na boca. Um sabor indescritível explodiu instantaneamente na minha boca. Como uma mistura de humor de terra, o sabor adstringente de grama e um leve toque de doçura. A textura também era estranha, arenosa, raspando a língua. Para ser sincero, não era gostoso, até um pouco ruim. Mas eu sou tímido, e a garotinha teve a intenção. Não podia dizer que era ruim, né? Forcei a barra, suportando o gosto estranho, e engoli o doce inteiro, tomando um grande gole de água. Então, mentindo, respondi: "Delicioso. Tão doce que tocou meu coração. Você é incrível." Depois, segui com um monte de elogios. A Yui respondeu com um emoji de sem palavras e não disse mais nada. Achei que o assunto tinha terminado. No fim de semana, estava em casa jogando videogame, prestes a pegar o buff, quando a porta de repente começou a ser arrombada. Bang, bang, bang. A força era tanta que parecia que minha porta de madeira ia se despedaçar no segundo seguinte. "Quem é? Tá me apressando para morrer." Pausei o jogo. Fui até a porta furioso e olhei pelo olho mágico. Lá fora, estava um jovem, com 25 ou 26 anos, pele morena, vestindo um traje étnico característico. Seu rosto estava cheio de suor, com uma expressão tão ansiosa que parecia que ia chorar. Eu não o conhecia. Hesitando, abri a porta uma fresta. "Quem é você? Aconteceu alguma coisa?" Os olhos do homem se iluminaram ao me ver, como se estivesse vendo um salvador. Ele agarrou minha mão e disse, com a voz embargada: "Você é Lin Mo?" Seu mandarim tinha um forte sotaque. Inconscientemente, balancei a cabeça. O homem tirou um celular do bolso e abriu uma foto.
Colocou-a na minha cara. A foto mostrava uma caixa de madeira requintada, com um pedaço de doce escuro dentro, o mesmo que eu tinha comido dias atrás. Você recebeu isso? Ele perguntou ansiosamente. Eu estava ainda mais confuso. Recebi, sim. Por quê? O rosto do homem ficou terrivelmente pálido, seus lábios tremiam. Ele me olhou com um olhar de quem vê um morto e disse, meu nome é Achan, sou o irmão de Ayui. Aquela coisa foi minha irmã que enviou por engano. É Kingu da nossa aldeia Miau. Você não deve ter comido, certo? As palavras Kingu explodiram na minha cabeça como um trovão. Eu congelei. Meu cérebro ficou em branco. Eu olhei atordoado para Achan. E olhei para aquela foto familiar no celular dele. Aquele pedaço de chocolate que eu, contra minha consciência, elogiei tanto, na verdade era Kingu. Aquelas coisas divinas dos filmes e romances, que fazem as pessoas se apaixonarem por outra pessoa, a ponto de morrer por ela. Minha garganta secou e minha língua inchou. O que você disse? A expressão de Achan era pior do que chorar. Ele apontou para minha barriga. E sua voz estava tremendo. Kingu, é como ser enfeitiçado. Você vai amar loucamente a pessoa que te enfeitiçou. E não vai conseguir viver sem ela a vida toda. Minha irmã originalmente ia usar isso na pessoa que ela amava. Quem diria que naquele dia eu a ajudei a enviar o correio e peguei o pacote errado, misturando o presente especial para você com isso. Eu fiquei estupefato, completamente estupefato. Só tinha um pensamento na minha cabeça, tentando desesperadamente me lembrar do que eu comi. Eu comi tudo, não sobrou nem um farelo. Mecanicamente, eu virei a cabeça e apontei para a lata de lixo, para aquela caixa de madeira e embalagem de doces vazias. Isso conta como ter comido? Achan seguiu meu dedo e olhou. E no momento em que viu a caixa vazia, ele soltou um grito. Ele desabou. Ele sentou no chão com as mãos na cabeça, lamentando desesperadamente. Acabou. Agora tudo acabou. Por que você comeu? Essas coisas não podem ser comidas assim. Seu idiota! Eu fiquei atordoado com a bronca dele. Não é minha culpa. Que pessoa sã enviaria Kingu como um presente especial? Sua irmã engana as pessoas, e você também engana ao enviar o correio. Vocês dois irmãos são profissionais em me enganar, não é? Eu me agachei e balancei os ombros dele. Irmão, não chore ainda. O que acontece depois de comer? Existe um antídoto. Eu vou morrer? Achan levantou a cabeça e olhou para mim com os olhos vazios. Morrer, não necessariamente, mas é pior do que a morte. Ele respirou fundo, como se estivesse se esforçando para organizar suas palavras. Kingu é o mais forte tipo de feitiço na nossa aldeia Miau. Uma vez ingerido, os vermes da magia vão eclodir no corpo e se espalhar por todo o corpo através da sua corrente sanguínea. A partir desse dia, você vai desenvolver um amor incontrolável pela pessoa que te enfeitiçou. A pessoa que te enfeitiçou é a sua irmã, Ayui. Eu perguntei. Achan assentiu vigorosamente. Você vai sentir que ela é a luz na sua vida, o único Deus. Se você não a vir, você não vai conseguir comer nem beber. Você vai sofrer muito. Quando você a vir, você vai se agarrar a ela como um cachorro, mesmo que ela te bata. Você ainda vai achar que é felicidade. E o quê? Meu coração apertou. E nós chamamos isso de feitiço do coração unido. Só existe uma cura, que é fazer com que a pessoa que te enfeitiçou se apaixone por você de verdade. Se ambos os corações se amarem, o feitiço naturalmente se desfará? Quando ouvi isso, minha visão escureceu e eu quase caí. Fazer a Yui se apaixonar por mim? Que piada! Eu nem sequer a conheci. Acabou! Ela tem alguém que ama. Eu sou apenas um azarado que recebeu um pacote enviado por engano. Isso não é o mesmo que não ter solução? E se ela não me amar? Eu perguntei com a última esperança. O olhar de Achan ficou cheio de piedade. Então você será um lambe-botas dela para o resto da vida. Se ela se casar, você vai cuidar da casa dela. Se ela tiver filhos, você vai trabalhar como um boi para os filhos dela, até que você esteja exausto e entre na sepultura. Eu senti frio por todo o corpo e tive arrepios. Eu, um homem independente, vou ter que seguir uma garota como um idiota obcecado. Eu quero morrer ali mesmo. Não, absolutamente não. Eu agarrei Achan animado. Deve haver outra maneira. Sua aldeia Miau é tão mágica, deve haver um antídoto. Dinheiro não é problema. Achan balançou a cabeça com um olhar de quem já nasceu morto. Feitiço do coração unido, não tem cura. A única esperança é ir até o grande mestre da magia da aldeia, que é minha avó. Talvez ela conheça um feitiço perdido.
Mas a esperança é pequena. Então vamos encontrar sua avó. Eu agarrei a tábua de salvação. Vamos agora. Você me leva. A Chan suspirou. Ir, nós podemos ir, mas a aldeia fica nas profundezas das montanhas. Avião, trem e depois carro. E ainda teremos que caminhar um dia pela montanha. E quando os vermes da magia vão atacar, ninguém sabe. Pode ser em 3 a 5 dias, ou em 10 dias e meio. Uma vez que atacar, você vai. Ele não terminou de falar, mas eu já imaginei a cena. Na rua movimentada, de repente gritei dolorosamente o nome de Ayui para a lua. Não é ser baleado até a morte, é ser chicoteado mesmo depois da morte social. Não posso esperar, levantei-me de repente. Andando em círculos na sala, comprando passagem agora mesmo. Não posso esperar nem um minuto. Corri para o computador e abri apressadamente. Site de compra de passagens, o destino é a cidade pequena mais próxima da aldeia. Vendo o preço da passagem aérea, a coragem que eu tinha acabado de acender foi instantaneamente apagada pela metade. Mais de 1.000 só de ida, 3.000 ida e volta, mais trem e carro. Vários gastos. Olhei para o saldo do Alipay, e meu coração ficou frio pela metade. Ainda não paguei o aluguel deste mês. Virei-me apressadamente para encontrar a Chan, aquele irmão, para discutir uma solução. As passagens de vocês são caras assim? A Chan olhou para mim como se eu fosse idiota. Irmão, você que foi enfeitiçado, não eu. Saí correndo para te encontrar. As despesas de viagem foram todas pagas por mim. Fiquei ainda mais deprimido, mas também não é minha culpa. Vocês se enganaram, a culpa é da minha irmã. Você tem que pedir a ela. A Chan abriu as mãos, eu não tinha escolha. Não posso pedir dinheiro a uma garota que nunca vi. Além disso, ela é uma garota da montanha. Provavelmente também não tem dinheiro. A atmosfera caiu em um grande silêncio. Nós dois nos encaramos, um mais preocupado que o outro. De repente, senti meu coração contrair violentamente. Não é ilusão, é como uma picada de agulha, seguida por uma tristeza inexplicável que invade meu coração, meus olhos se enchem de lágrimas. Subconscientemente, olhei para fora da janela. A noite caiu, e uma lua crescente pairava no céu. Lua, estou me sentindo mal. A Chan ficou nervoso. O que foi? Não respondi. Só achei a lua particularmente bonita e particularmente solitária. A foto do perfil de Ayui no WeChat surgiu na minha mente. Também é uma lua. Um forte desejo de vê-la. Instantaneamente ocupa todo o meu cérebro. Sinto que se não a vir agora, a vida não terá sentido. Ayui, estou com saudades de Ayui. Minha voz estava embargada, e as lágrimas escorriam sem controle. A Chan pulou do chão assustado. Droga, está atacando tão rápido. Ele correu e tapou minha boca. Se acalme, é o feitiço influenciando sua mente. A lua que você está vendo não é a lua. É uma ilusão criada pelo feitiço. Com a boca tapada, a tristeza diminuiu. Recobrei a consciência, e meu rosto estava ardendo. Agora há pouco eu estava chorando para a lua e gritando o nome da garota. Empurrei a Chan e corri para o espelho. No espelho, eu estava com uma cara deprimida, olhos vermelhos, como uma mulher abandonada e ressentida. Acabou, a morte social chegou tão rápido. Isso é só em casa, não ouso imaginar se fosse lá fora. Não, preciso ir, tenho que ir imediatamente. Fiz um sacrifício enorme, mordi os lábios e coloquei minha conta de jogo, que jogo há anos, na internet. Aquilo era o esforço dos meus 4 anos de faculdade. Várias skins e equipamentos de edição limitada, que normalmente não venderia por 5.000, agora estão marcados por 3.000 para uma venda rápida. Vendi tudo em segundos. Revirei as caixas e armários e juntei todo o dinheiro e moedas que tinha. Finalmente, meus olhos pousaram na figura de edição limitada. Desculpe, esposa, para ter outra esposa, só posso sacrificar você. Depois de uma série de arremates e saques no cartão de crédito, finalmente consegui juntar 5.000. Nos próximos 2 meses, provavelmente terei que comer terra. Mas é melhor do que me transformar em um maníaco apaixonado ambulante. O dinheiro é suficiente, vamos. Coloquei o dinheiro no bolso. Puxei a Chan para fora. A Chan resistiu. Irmão, você está vendendo tudo o que tem. Bobagem, não tenho tempo. Se eu não for logo, vou confundir a senhoria, a tia, com a Yui. Abraçar as pernas dela e chamá-la de querida. Tudo estará acabado. A cena imaginada. Nós dois trememos juntos. Reservamos a passagem mais rápida para Guizhou. Sentado no táxi a caminho do aeroporto, meu coração ainda estava aos trancos e barrancos. Peguei meu celular secretamente.
Abri o WeChat de Ayui. O mural dela está muito limpo, a maioria são fotos de paisagens. Céu azul, nuvens brancas, terraços, garotas vestindo trajes étnicos cantando e dançando. Uma delas é uma foto de uma garota de costas. Ela está parada em um campo de couza dourado, vestindo um traje miau azul, com cabelos longos até a cintura e uma figura esguia. Não sei por que, ao ver esta foto, meu coração começou a perder o controle novamente. Aquela emoção de tristeza voltou, misturada com um toque de doçura e ressentimento, como se eu a esperasse há muito, muito tempo. Desliguei o telefone rapidamente e respirei fundo. Não posso mais olhar. Se eu continuar olhando, temo que sequestrar o avião e exigir que o capitão voe imediatamente para o lado de Ayui. Achan deu um tapinha no meu ombro. Aguente firme, irmão, a primeira onda é a mais difícil. Quando chegarmos à aldeia e encontrarmos minha avó, pensar nos truques desconhecidos da garota. Onde vamos reclamar? 10 horas depois, avião para trem, trem para van. Finalmente chegamos. O micro-ônibus balançava na estrada sinuosa da montanha, e a paisagem do lado de fora da janela mudou de edifícios altos da cidade para cadeias de montanhas verdes e ondulantes. O cheiro de terra e plantas no ar era um pouco parecido com o sabor dos doces Kingu que comi naquele dia. Assim que senti esse cheiro, meu coração ingrato começou a palpitar novamente. Apressei-me a tirar a máscara e colocá-la, tentando isolar a fragrância do amor. Achan balançou a cabeça ao lado. Irmão, não adianta. O verme Gu está no seu corpo. Ele pode estimular diretamente seu cérebro. Você não sente nada. Eu quero morrer. O micro-ônibus nos deixou no sopé da montanha. Achan apontou para um pequeno caminho coberto de ervas daninhas e disse, suba a partir daqui e caminhe por mais 4 ou 5 horas. Chegaremos à nossa aldeia. Olhei para a estrada da montanha íngreme e escorregadia e minhas pernas ficaram fracas. 4 ou 5 horas. Eu, um trabalhador de escritório que não se exercita há anos, fico ofegante só de subir 6 andares. Você quer que eu caminhe 4 horas em uma estrada de montanha? Caso contrário, nossa aldeia não tem acesso para carros. Achan disse como se fosse natural. Ele era como um macaco, movendo-se agilmente pela estrada da montanha. Não tive escolha a não ser cerrar os dentes e segui-lo. No começo, tudo bem. Depois de caminhar por meia hora, senti que meus pulmões iam explodir e minhas pernas pareciam estar cheias de chumbo. O que era ainda mais mortal era que, quanto mais perto chegava da aldeia, mais ativo ficava o verme Gu em meu corpo. A imagem de Ayu em minha mente ficava mais clara, e até começou a dublá-la automaticamente. Aquela voz era suave e glutinosa, chamando meu nome repetidamente, irmão Linmo, irmão Linmo. Cobri meus ouvidos e balancei a cabeça freneticamente. Pare de chamar, ou vou enlouquecer. Achan, que estava caminhando na frente, olhou para mim. Irmão, você está tendo outro ataque. Eu ofeguei pesadamente, segurando uma árvore. Senti que ia desmaiar a qualquer momento. Não consigo mais andar. Sinto que a Yui está me esperando lá na frente. Ela está vestindo um vestido branco e sorrindo para mim. Achan voltou e deu um tapa no meu rosto. Acorde. Isso é tudo ilusão. As garotas da nossa aldeia não usam roupas brancas. Ninguém usa vestidos brancos. Vestir vestidos brancos é para funerais na aldeia vizinha. Uma frase me puxou de volta da fantasia rosa para a cruel realidade. Continuei meu caminho ofegante. Depois de mais de 1 hora, eu realmente não aguentei mais. Sentei-me no chão e me recusei a levantar. Não consigo mais. Deixe-me morrer. Eu só quero deitar aqui e me transformar em terra fértil. No ano que vem, uma flor crescerá e deixará a Yui me pegar. Achan, olhando para minha aparência idiota, provavelmente sentiu que não havia esperança. Ele pensou sobre isso e tirou um pequeno tubo de bambu da bolsa e me entregou. Beba um pouco de água. Esta é a água da nascente da montanha da nossa aldeia. Doce. Eu estava morrendo de sede. Peguei e bebi alguns goles. Devo dizer que esta água é realmente doce. Depois de um gole de água gelada da nascente, me senti muito melhor. Aquele amor pegajoso pareceu ter sido um pouco diluído. Esta água é útil? Eu perguntei surpreso. Achan assentiu. A água da nossa aldeia pode suprimir temporariamente a atividade de vermes Gu comuns, mas não tem muito efeito no Kingu. Só pode te manter acordado por um tempo. Ser capaz de ficar acordado por um tempo já é bom. Bebo cada gota de água no tubo de bambu. Tem mais? Me dê mais. Não, é só isso. Se quiser beber, suba até a aldeia você mesmo. Achan terminou de falar e se virou para ir,
como se não se importasse se eu o seguisse ou não, para poder beber a água divina da sobriedade. Só pude arrastar meus passos pesados novamente. Quando estava quase escurecendo, finalmente passamos por uma montanha. Achan apontou para algumas luzes no vale distante e disse: "Veja, essa é a nossa aldeia." Olhei na direção que ele estava apontando. Uma série de edifícios de madeira sobre palafitas foram construídos na montanha. Luzes cintilantes brilhavam na noite, como estrelas caindo no mundo mortal. Uma onda de fumaça subiu lentamente, acompanhada por canções fracamente transmitidas ao vento, parecendo pacíficas e misteriosas. Este é o lugar onde a Yui vive. É realmente lindo. Inconscientemente, fiquei fascinado novamente. Até que a Chan me empurrou. "Pare de ser idiota e vá logo. Se demorar muito, minha avó vai dormir." Aceleramos nossos passos e entramos na aldeia. As estradas da aldeia eram todas pavimentadas com lajes de pedra azul, com edifícios de madeira sobre palafitas de estilo antigo em ambos os lados. Muitos aldeões estavam sentados nas portas para se refrescar e acenaram calorosamente quando viram Achan. Achan voltou. "Oh, Achan, este é seu amigo da cidade." Achan sorriu e respondeu um por um. Então, ele me puxou diretamente para um edifício de madeira sobre palafitas no fundo da aldeia. Aquele edifício era maior que os outros. Também era mais antigo. Alguns ossos de animais estranhos e fitas de pano coloridas estavam penduradas na porta. "Esta é a casa da minha avó." Achan sussurrou. "Ela é a grande feiticeira da nossa aldeia e também a anciã mais respeitada. Seja educado quando falar com ela mais tarde. Não a deixe infeliz." Eu assenti nervosamente. Ajeitei minhas roupas cobertas de terra. O sucesso ou o fracasso depende disso. Achan abriu a porta de madeira, levando-me para dentro. A luz de óleo iluminava fracamente uma avó de cabelos brancos. Vestida com um traje miau escuro, sentava-se à beira da lareira, fumando um cachimbo. Seu rosto estava cheio de rugas. Seus olhos, porém, brilhavam intensamente, como se pudessem ver através do coração das pessoas. "Avó, voltei." Achan gritou respeitosamente. A avó levantou a cabeça e olhou para Achan, depois fixou o olhar em mim. Aquele olhar me fez sentir como se estivesse sendo visto por dentro e por fora. "Achan, o que você está fazendo trazendo um estranho para cá?" A voz da avó estava um pouco rouca. Achan caiu de joelhos com um baque. "Avó, eu causei problemas. Eu acidentalmente enviei o Kingu que a Yui preparou para o irmão Long e para esse irmão mais velho. E ele comeu." Ao ouvir isso, a avó parou a mão que segurava o cachimbo. Seus olhos turvos me examinaram, varrendo para frente e para trás, finalmente parando na minha barriga. "Comeu?" Eu estava tão assustado que minhas pernas ficaram fracas e eu também me ajoelhei. "Avó, salve-me. Eu não quero ser um lambe-botas para o resto da minha vida." Meu lamento ecoou na casa de madeira silenciosa. A avó ficou um pouco surpresa com o meu grito. O cachimbo quase caiu de sua mão. Ela franziu a testa e me examinou mais algumas vezes. "Levante-se e fale." Eu não me atrevi a desobedecer, então rapidamente me levantei do chão e fiquei ao lado, inquieto. A avó me ignorou e se virou para Achan, que ainda estava ajoelhado no chão. "Você disse que enviou o Tom Xingu de Ayui para o irmão Long. Você enviou errado?" Achan abaixou a cabeça ainda mais. "Sim, avó. Naquele dia, a Yui me pediu para enviar duas coisas para ela. Uma era o afeto para o irmão Long, e a outra eram especialidades para este irmão Linmo." Em um momento de confusão, troquei os endereços dos dois pacotes. Eu estava xingando por dentro. "Bom para você, Achan. Então você é o culpado." Eu pensei que sua irmã tinha errado sozinha. A avó ficou em silêncio. Ela fumava seu cachimbo, e a fumaça obscurecia sua expressão. A atmosfera opressiva na sala me impedia de respirar. Depois de um longo tempo, ela lentamente disse: "Uma vez que o Tom Xingu entra no corpo, só pode ser resolvido se houver amor mútuo. Esta é uma regra transmitida pelos ancestrais. Eu não posso fazer nada." Ao ouvir isso, a pequena esperança que eu havia acabado de ter desapareceu instantaneamente. Meus olhos escureceram e eu quase me ajoelhei novamente. Acabou. A pena de morte suspensa se transformou em pena de morte? A avó, Achan, também ficou ansioso. Realmente não há outra maneira? Ela é uma boa pessoa, não pode ser arruinada assim. Boa pessoa? A avó me lançou um olhar de soslaio. Eu vejo que seus olhos estão escuros e seu rosto está cheio de paixão. Não parece uma pessoa sossegada. Vovó, você está lendo a sorte ou lendo o rosto? Estou solteiro desde que nasci há mais de 20 anos. De onde vem tanta paixão?
Eu estava prestes a discutir, quando a avó disse novamente, não é que não haja absolutamente nenhuma maneira. Meus olhos brilharam e eu imediatamente fiquei animado. Vovó, qual é a maneira? Subir montanhas de facas e descer mares de fogo, eu prometo que não vou franzir a testa. A avó soltou lentamente um anel de fumaça. Há uma lagoa fria atrás da nossa aldeia. A água fria é extremamente fria, e pode suprimir temporariamente os vermes ósseos. Você deve ir à Lagoa Fria ao meio-dia todos os dias e ficar lá por 1 hora, continuamente por 49 dias. Talvez isso possa reduzir a atividade dos vermes ósseos ao mínimo. Tomar banho? Eu estava atordoado. É tão simples? Simples? A avó zombou. A água daquela lagoa fria é coletada do derretimento da neve nas montanhas. É tão fria que penetra nos ossos. Uma pessoa comum fica congelada em menos de 1 hora. Deixá-lo ficar lá por 1 hora. Se você consegue aguentar, depende da sua própria sorte. Eu tremi. Não parece divertido, mas é melhor do que ser um lambe-botas para o resto da minha vida. Eu vou tomar banho, eu disse rangendo os dentes. Não importa se são 49 dias, mesmo que sejam 81 dias, eu vou tomar banho. A avó acenou com a cabeça, parecendo satisfeita com a minha atitude. Isso é apenas supressão, não erradicação. Após 49 dias, os vermes ósseos estão apenas temporariamente adormecidos. Se você quiser erradicá-los completamente, há uma maneira ainda mais perigosa. Ainda tem mais? Fiquei chocado novamente. Que? A avó apagou o cachimbo e seus olhos ficaram sérios. 7 dias depois é a noite de lua cheia. A noite de lua cheia é quando o Yin é mais forte e também quando os vermes ósseos estão mais ativos. Naquela hora, eu vou montar um altar para você para extrair os vermes ósseos do seu corpo. Mas para extrair os vermes ósseos, deve haver um osso matriz como guia. O osso matriz e o Tong Xingu são mãe e filho. O que você comeu é o osso membro. O osso matriz está com a Yui. Enquanto dizia, a avó olhou para Shan. Vá chamar a Yui. Este assunto. Ela também deve estar presente. A Shan respondeu e correu para fora. Apenas eu e a avó restamos na sala. Eu senti ainda mais pressão. Aquela, avó. Extrair os vermes ósseos é perigoso? Eu perguntei cautelosamente. A avó me olhou. O processo de extração dos ossos é como ter cãibras e ser esfolado vivo. É extremamente doloroso. E uma vez que começa, não pode ser interrompido. Se você não conseguir aguentar e perder o controle, os vermes ósseos vão se rebelar. Naquela hora, nem mesmo o imortal pode salvá-lo. Você morrerá no local. Eu estava ouvindo e o suor frio estava escorrendo. Um é um banho que ameaça a vida, o outro é uma extração de ossos que ameaça a vida. Por que não há uma opção mais fácil? Enquanto eu estava pensando bobagens, passos apressados vieram da porta. A Shan trouxe uma garota. A avó, a Yui chegou. Inconscientemente, levantei a cabeça e vi uma garota vestida com um traje miau azul. Parada na porta, olhando para a sala com uma expressão de inquietação. A garota tinha cerca de 20 anos. Pele clara, olhos grandes, como uma piscina de água clara, cabelos compridos. Trançada numa longa trança que lhe caía pelas costas, ela era ainda mais bonita do que eu imaginava, especialmente sob a luz amarelada da lamparina a óleo. Seu rosto parecia extraordinariamente suave. Era Yui. No instante em que a vi, os vermes venenosos dentro de mim pareciam ter tomado um energético, fervendo instantaneamente, uma torrente avassaladora de amor. Como um tsunami, submergiu minha razão. Meu coração batia freneticamente, o sangue subia à minha cabeça. Eu a olhava e sentia que ela era o tesouro mais belo do mundo, o único significado para a minha sobrevivência. Meu corpo, fora de controle, caminhou em sua direção. Minha boca também se abriu involuntariamente, com um olhar de afeição tão repugnante que me dava vontade de vomitar. E proferiu aquelas palavras que eu lamentaria para o resto da vida. Ah, Yui, minha lua, finalmente te encontrei. Terminando de falar, minhas pernas fraquejaram. E eu caí de joelhos diante dela, com um baque. Silêncio sepulcral. A boca de Ashan se abriu do tamanho de um ovo. As sobrancelhas da avó estavam tão franzidas que poderiam esmagar uma mosca. E a Yui, o objeto da minha adoração, estava completamente atonita, parada na porta com o rosto pálido. Seu olhar para mim estava cheio de terror, confusão e até um traço de aversão. Minha cabeça zumbia. A razão me dizia, levante-se, seu idiota. O que você está fazendo? Mas o corpo não obedecia. Aquela arrogante onda de amor me controlava. Me mantendo numa postura de prostração completa,
querendo colar meu rosto nas pedras azuis aos pés de Ayui. Lin, irmão Linmo, a voz de Ayui tremia, enquanto recuava meio passo. Aquele irmão Linmo soou como um feitiço. Os vermes venenosos dentro de mim ficaram ainda mais excitados. Levantei a cabeça e a observei, com um sorriso bobo no rosto. Ayui, você me chamou. Você finalmente me chamou. Fique tranquila, de agora em diante, eu, Linmo, sou seu. Subirei montanhas de facas e enfrentarei mares de fogo sem hesitar. Ayui olhou para Ashan e a avó, em busca de ajuda. Seu olhar parecia dizer, este homem enlouqueceu. Ashan finalmente reagiu. Avançou rapidamente, tentando me levantar de forma atrapalhada. Irmão, acorde. Não se humilhe, levante-se logo. Mas ele não conseguia me mover. Eu estava grudado no chão como um chiclete teimoso. Não me puxe. Ninguém pode me afastar da minha amada Ayui. Ashan ficou furioso, com o rosto verde de raiva. Se você não se levantar agora, eu vou te socar. Pode me socar até a morte. Ser espancado por Ayui é uma honra para mim, Linmo. O punho erguido de Ashan congelou no ar. Ele provavelmente nunca tinha visto alguém tão descarado em toda a sua vida. Nesse momento, a avó, que estava em silêncio, de repente soltou um resmungo frio. Ela pegou um copo de chá da mesa e jogou na minha cara com um splash. A água fria do chá me atingiu em cheio. Senti um choque. A paixão avassaladora dos vermes venenosos foi apagada pela metade. A razão finalmente reconquistou um pouco de terreno. O que estou fazendo? Eu estava ajoelhado diante de Ayui, e disse um monte de frases melosas. No instante em que a memória voltou, eu queria encontrar um lugar para me enterrar ali mesmo. Meu rosto ardia, vermelho como sangue. Isso é mais vergonhoso do que correr pelado num estádio para milhares de pessoas. Levantei-me do chão, atrapalhado, e abaixei a cabeça, sem ousar olhar nos olhos de ninguém. Acabou. Minha reputação gloriosa está arruinada. Estou sóbrio. A avó perguntou friamente, está sóbrio? Eu assenti, em voz baixa, estou sóbrio. A avó se virou para Ayui. Ayui, venha cá. Ayui caminhou timidamente até a avó, ainda sem coragem para me encarar. A avó, Ashan já te contou tudo o que aconteceu, certo? Ela respondeu, com a voz embargada pelo choro. E agora? O que fazemos agora? O irmão Gu ainda não sabe. Ao ouvir o nome irmão Gu, senti um choque no meu coração. Isso não acabou ainda, né? A avó suspirou. É tarde demais para falar disso agora. Em caso de crise, existem apenas duas soluções. A primeira é deixá-la mergulhada na lagoa gelada por 49 dias, para suprimir temporariamente os vermes venenosos. 27 dias depois, na noite de lua cheia, você trará a verme venenosa mãe e eu montarei um altar para extrair a força verme venenosa filha de seu corpo. Ao ouvir isso, o rosto de Ayui ficou ainda mais pálido. Extrair a verme venenosa? Vovó, extrair a verme venenosa não é perigoso? Eu ouvi dizer que pode matar pessoas. Sim, pode, a avó respondeu sem rodeios. Uma pequena falha pode matá-la. E a extração da verme venenosa também é prejudicial para você. A verme venenosa mãe e a verme venenosa filha têm a mesma origem. A remoção forçada da verme venenosa filha também prejudicará a verme venenosa mãe. Ayui abaixou a cabeça e não disse nada. Olhando para ela, me senti meio mal. Embora isso seja uma confusão causada por esses dois irmãos, mas ela não parece ter feito isso de propósito. E correr tanto risco por mim. Fazê-la correr o risco de tirar a verme venenosa mãe parece um pouco exigente demais. Respirei fundo e me manifestei. Vovó, Ayui, não se preocupe. Eu escolho a primeira opção. Forcei um sorriso despreocupado. Não é só um banho? Eu adoro. Ah, está tudo bem. Mergulhar na lagoa gelada também é perigoso. Mas pelo menos é um problema só meu. Extrair a verme venenosa parece envolver a Ayui também. Se algo der errado, não vou poder arcar com as consequências. Ayui levantou a cabeça surpresa e me olhou. Naqueles olhos límpidos havia um toque diferente de emoção. Talvez culpa, talvez gratidão. A avó também me lançou um olhar e assentiu. Tudo bem. Você escolheu, não se arrependa depois. Ela disse a Ashan. Ashan, leve-o para descansar. Amanhã de manhã, leve-o para a lagoa gelada na montanha atrás. Ashan respondeu afirmativamente. E me puxou para fora da casa da avó, enquanto eu ainda estava atordoado. Assim que saímos, Ashan me olhou com um olhar complicado. Irmão, você estava bem grudento agora há pouco. Dei um sorriso amargo. E o que mais eu podia fazer?
Não posso simplesmente deixar a moça me acompanhar na aventura, né? Hesitei e perguntei. O Gu Ossos é muito importante para ela? A Shan suspirou. O Gu Mãe do Gu da União. É feito com o sangue do coração de quem faz o Gu, alimentado por 49 dias. Pode-se dizer que está ligado à vida dela. Se for danificado, ela também ficará muito debilitada. No mínimo, terá uma doença grave. No máximo, perderá anos de vida. Meu coração afundou ao ouvir isso. É mais sério do que eu imaginava. Ainda bem que não escolhi a segunda opção. Então ela ia dar uma coisa tão importante para aquele irmão Long. Não resisti à curiosidade e perguntei. Afinal, quem é esse irmão Long? Ao mencionar o irmão Long, a expressão de Achan ficou um pouco estranha. O irmão Long se chama Long Seng. É o mais forte da nova geração da nossa aldeia. Dizem que ele nasceu com a capacidade de se comunicar com os insetos Gu e é o herdeiro do próximo grande mestre Gu da nossa aldeia. Ele e a Yui podem ser considerados amigos de infância, né? Amigos de infância? Senti um certo desconforto inexplicável. Sim, Achan coçou a cabeça. Mas a história dos dois é bem complicada. O pessoal da nossa aldeia acha que eles formam um par. Mas a Yui parece não gostar muito do irmão Long. Não gosta e dá a ele uma poção do amor? Fiquei ainda mais confuso. Isso é o que os mais velhos da família querem. Achan disse vagamente. Tá, não pergunte mais nada. Descanse bem. Amanhã ainda tem selo para carimbar. Ele me levou para uma casa suspensa vazia. A casa não era grande, mas estava limpa. Deitei na cama de madeira e fiquei me revirando, sem conseguir dormir. Na minha cabeça, ora era a cena de eu me ajoelhando para Yui, ora era o rosto de Yui, com uma expressão de pavor e culpa. Ora era aquele irmão Long que Achan mencionou. Senti que tinha caído em um enorme turbilhão, e tudo isso por causa daquela maldita barra de chocolate artesanal. Alisei minha barriga, sem saber se ria ou se chorava. Irmão, você tem que se esforçar. A partir de amanhã, vamos começar os 49 dias. Desafio da Lagoa de Gelo. Na manhã seguinte, bem cedo, antes do sol nascer, Achan me arrancou da cama. Vamos, irmão. Vamos para a Lagoa Gelada antes que o sol fique forte demais. Ele me puxou, meio grogue. Subindo a montanha. O caminho para a montanha era mais difícil do que na vinda. Era só penhasco. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, chegamos a um vale cercado por enormes paredes rochosas. No centro do vale, havia uma lagoa. A água da lagoa era cristalina, exibindo um azul profundo e bizarro. Mesmo sendo verão, assim que me aproximei da beira da lagoa, senti uma onda de frio cortante que me fez tremer involuntariamente. Esta é a Lagoa Gelada. Achan apontou para a lagoa e disse, a avó disse que você tem muito yang. Se você entrar agora, pode usar o yang para resistir um pouco ao frio. Depois que entrar, não importa o quão desconfortável seja. Você tem que ficar mergulhado por 1 hora inteira para poder sair. Olhei para aquela lagoa e minhas pernas começaram a bambear. Aquela água parecia mais fria do que o gelo do meu freezer. Ficar ali por 1 hora? Aquilo. Posso fazer um aquecimento antes de entrar? Eu negociei. Achan não me deu ouvidos. Tirou uma ampulheta do bolso e colocou-a sobre uma pedra à beira da lagoa. Quando o tempo acabar, eu te chamo. Depois de dizer isso, ele encontrou uma pedra seca para se sentar, com uma expressão de quem ia se divertir. Não tive escolha a não ser tirar a roupa na marrã. A temperatura na montanha pela manhã já era baixa. Assim que tirei a camisa, fiquei todo arrepiado. Cerrei os dentes e tomei coragem, deixando todos os pensamentos de lado, pensando apenas em uma coisa. Eu não quero ser um cachorro apaixonado. Tentei colocar um pé na água. Arde! Uma frieza indescritível percorreu instantaneamente todo o meu corpo a partir da sola do meu pé. Não era um frio comum. Era um frio penetrante, como se pudesse congelar a alma. Meu pé ficou dormente em um instante, perdendo a sensibilidade. Apressei-me em puxar o pé de volta. Sabia que não adiantava mais adiar. O sofrimento longo é pior que o sofrimento curto. Respirei fundo, fechei os olhos e gritei, pulando de uma vez na lagoa gelada. Asterisco splash, asterisco. A água espirrou para todos os lados. Naquele instante, senti que tinha morrido. Meu sangue, minha medula, cada célula, parecia ter se transformado em cristais de gelo em um instante. Meu coração parou repentinamente de bater. Meu cérebro ficou em branco. Eu não conseguia nem sentir frio ou dor. Tinha perdido todos os meus sentidos. Eu era como uma pedra, apenas ouvindo a mim mesmo afundar. Justamente quando pensei que ia morrer ali,
Uma leve corrente de calor surgiu de repente no meu dantian. Era aquele maldito verme Gu. Ele também parecia ter sentido perigo de vida. E começou a se debater desesperadamente dentro do meu corpo, liberando calor para me manter vivo. Contando com essa leve corrente de calor, meu coração voltou a bater e minha consciência retornou gradualmente. Então, uma dor infinita me invadiu. Frio, um frio cortante, e também uma dor como se inúmeras agulhas estivessem me espetando por todo o corpo. Sinto meu corpo sendo dilacerado centímetro por centímetro pela água gelada da lagoa. Estou tentando desesperadamente escapar desse inferno. Mas as palavras de Achan ecoam nos meus ouvidos. Você deve ficar aqui por 1 hora. Eu cerro os dentes e uso toda a minha força, agarrando uma rocha na água, impedindo-me de flutuar. Meus dentes estão batendo. Meu corpo está em espasmos. Sinto que o tempo está passando incrivelmente lento. Cada minuto e cada segundo são uma tortura. Não sei quanto tempo se passou. Começo a ter alucinações. Eu vejo a Yui. Ela está parada na beira da lagoa, olhando para mim ansiosamente, estendendo a mão para mim. Irmão Lin-mo, suba logo. É muito perigoso. Eu olho para ela hesitantemente, querendo correr para ela, mas os músculos do meu rosto já estão completamente congelados. Ah! A Yui! Eu estava prestes a soltar a rocha e nadar em direção a ela. De repente, as palavras de Achan de ontem brilham na minha mente. A pessoa de vestido branco é do vilarejo vizinho que está realizando um funeral. A Yui na alucinação está vestindo um vestido branco. Um choque me faz acordar. É uma alucinação. É tudo uma alucinação. Eu fecho meus olhos. Eu não a olho mais, apenas recito silenciosamente em meu coração: prosperidade, democracia, civilização e harmonia, tentando usar os valores centrais para combater a superstição feudal e a bruxaria. Não sei quantas vezes recitei. Justamente quando sinto que não consigo mais aguentar e minha consciência está prestes a se dissipar, a voz de Achan finalmente soa na margem. Irmão, 1 hora se passou. Suba logo. Ouvir essas palavras é como receber um perdão. Usando o último vestígio de força, escalo a margem com mãos e pés. Assim que chego à margem, eu desabo no chão como um peixe fora d'água, respirando com dificuldade. Meu corpo inteiro está congelado em azul roxo, meus lábios estão brancos, e meu corpo ainda está tremendo incontrolavelmente. Tremendo violentamente. Achan rapidamente pega roupas grossas e me cobre. E me entrega uma tigela de água quente. Bebo um pouco para se aquecer. Eu digo tremendo. Pego a água e bebo alguns goles. Só então sinto que voltei a viver. Eu consegui, eu digo fracamente. Você é bom, garoto. Achan também está um pouco admirado. Eu pensei que você não aguentaria nem meia hora. Depois de me recuperar por um tempo, sinto que meu corpo recuperou a consciência. Eu tento sentir. Descobri que aquele calor e amor no meu corpo pareciam ter sido realmente suprimidos um pouco. Embora a ideia de me livrar dessa maldição maldita estivesse aqui. Neste momento, um som de passos veio da estrada da montanha. Olhei para cima e era Yui. Ela estava carregando uma cesta de bambu e caminhando rapidamente em nossa direção. Seu rosto estava com um toque de ansiedade e preocupação. Ela ainda está vestindo aquele traje miau azul escuro hoje. Não é uma alucinação. Meu coração começou a bater descontroladamente de novo. A Yui caminhou até nós. Primeiro olhou para minha aparência desajeitada. Um traço de sofrimento brilhou em seus olhos. Então ela entregou a cesta de bambu para Achan, dizendo que era a avó que pediu para ela trazer sopa de gengibre e arroz glutinoso, para me deixar comer e me aquecer. Ela disse em voz baixa e então abaixou a cabeça e não ousou me olhar. Achan pegou a cesta e abriu. Um aroma rico de gengibre e arroz invadiu seu rosto. Eu cheirei esse cheiro e meu estômago roncou. Obrigado, obrigado, eu disse em voz baixa, me sentindo estranho no meu coração. Ela está preocupada comigo? Achan me entregou uma tigela fumegante de sopa de gengibre. Beba, a vovó preparou pessoalmente. Eu peguei e bebi de uma vez. A sopa de gengibre picante escorreu pela minha garganta, uma corrente quente. Instantaneamente se espalhou por todo o meu corpo. Senti que meu corpo congelado finalmente tinha um traço de calor. Peguei um bolinho de arroz glutinoso e comecei a comê-lo em grandes mordidas. Este bolinho de arroz foi amassado com muita firmeza. E também adicionou carne picada picante. Era perfumado, glutinoso e delicioso. Eu comi 3 seguidos. Só então senti que havia algo no meu estômago e minhas forças também se recuperaram um pouco. Depois de comer, eu levantei a cabeça para olhar para Yui, querendo dizer obrigado novamente, mas descobri
que ela estava me observando secretamente. Vendo-me olhar para ela, ela se assustou como um cervo assustado. Rapidamente desviou o olhar, suas bochechas estavam levemente vermelhas. O que está acontecendo? Eu estava um pouco confuso. Será que foi minha imaginação? Ela parece não ter me rejeitado tanto quanto ontem. A Chan estava nos observando ao lado, seus olhos revelando um gosto de fofoca de assistir a um bom show. Ela pigarreou para quebrar o constrangimento. A Yui, por que você está aqui? A aldeia não está ocupada? A Yui disse baixinho, não estou ocupada. Só vim ver você. Ela hesitou e, em seguida, reuniu coragem para me dizer, irmão Linmo, você está bem? Aquela água do Kingu, eu estou bem, consigo aguentar. Respondi rapidamente, com medo que ela pensasse que eu era fraco demais. Embora eu quase tenha me desfeito antes. Que bom! A Yui pareceu aliviada. A avó disse que os 3 primeiros dias são os mais difíceis. Se você aguentar, depois ficará melhor. Nós 3 ficamos ali parados, conversando aleatoriamente. A atmosfera não era mais como ontem, tão tensa. Percebi que a Yui é, na verdade, uma garota muito gentil. Ela fala baixinho, sempre com um pouco de um sorriso doce. Deixando de lado esse Kingu, esse terrível engano. Ela é realmente uma garota adorável. Meu coração começou a desobedecer novamente. Tentei me controlar para não fazer nenhuma idiotice como me ajoelhar. Disse a mim mesmo que era o Kingu agindo, não meus próprios pensamentos. Foi então que uma voz extremamente dissonante veio atrás de nós, da estrada da montanha. A Yui, estive procurando você por toda parte. Então você estava aqui. A voz era alta. Ele era o irmão Mong. Meu coração deu um salto. Long Seng caminhou até nós, o olhar passando direto por mim e a Chan, e pousando em Ayui. Havia um traço de questionamento e insatisfação em seus olhos. O que você está fazendo aqui? Você não sabe que a energia em aqui é pesada e não é boa para sua saúde? Mais do que preocupação, era uma repreensão. Ayui parecia muito assustada com ele. Inconscientemente deu um passo para trás. Irmão Mong, eu só vim trazer algumas coisas. O olhar de Long Seng então caiu sobre mim como uma faca. Ele me examinou de cima a baixo, com os olhos cheios de escrutínio e hostilidade. Você é aquele cara da cidade, chamado Linmo? Antes que eu pudesse falar, a Chan se colocou na minha frente. Long Seng, o que você veio fazer? Você não é bem-vindo aqui. Long Seng zombou, sem dar a mínima para a Chan. Eu vim procurar minha noiva, preciso da sua permissão. Ele empurrou a Chan para o lado. Caminhou até mim e me olhou de cima. A sensação de opressão me fez sentir um pouco de falta de ar. Ouvi dizer que você comeu o presente de noivado que dei para Yui. A voz dele não era alta, mas cada palavra era como gelo, caindo sobre meu coração. Fiquei atordoado. Presente de noivado? Aquela coisa escura era um presente de noivado? Os presentes de noivado da sua aldeia Miau são todos tão duros? Eu ainda não tinha pensado em como responder. As regras da aldeia Miau. Você, um forasteiro, não entende, disse ele. De repente estendendo a mão e batendo de leve no meu ombro. Não senti nada. Um sorriso estranho surgiu no canto da boca de Long Seng. Nada demais. Só para te dar um oi. Ele se virou para Yui e disse, Ayui, volte conosco. Não fique perto desse tipo de gente. Volte conosco. Não fique perto desse tipo de gente. Depois de dizer isso, ele entrou e agarrou a mão de Ayui, querendo levá-la embora. Ayui lutou um pouco, mas não era tão forte quanto ele. Irmão Mong, me solte. Vendo essa situação, meu sangue ferveu e, sem me importar com medo, avancei diretamente e agarrei a outra mão de Long Seng. Solte ela. Ela não quer ir com você. Você não está vendo? Long Seng virou-se bruscamente, com um olhar assustadoramente frio. Você está procurando a morte. Uma grande força veio do braço dele, e fui jogado para longe, cambaleando para trás. Vários passos e caindo sentado no chão. Irmão Linmo! Ayui exclamou. Long Seng olhou para minha aparência lamentável e zombou com desdém. Inútil! Ele puxou Ayui e foi embora sem olhar para trás. Ayui olhou para mim por cima do ombro, com os olhos cheios de preocupação e desculpas. Sentei-me no chão, olhando para as costas deles, com o coração cheio de emoções confusas.
raiva, ressentimento e um leve tremor inexplicável. Achan correu até mim e perguntou: irmãos, estão todos bem? Balancei a cabeça, bati na poeira das minhas nádegas e me levantei. Estou bem. Abaixei a cabeça e olhei para o ombro que Long Seng havia batido. Senti um pouco de coceira. Cocei e não me importei com esse Long Seng. Ele é tão dominador, eu disse indignado. Achan suspirou. Ele sempre foi assim na aldeia, exceto a Yui, a bela. Ousa provocá-lo. Ele olhou para mim preocupado. Ele te bateu agora há pouco, é melhor você ter cuidado. Essa pessoa gosta de atacar pelas costas quando as pessoas menos esperam. Fiquei chocado. Atacar pelas costas? Que tipo de ataque pelas costas? Antes que eu pudesse perguntar em detalhes, a coceira ficou mais intensa. Era como se 1 milhão de formigas estivessem rastejando sob minha pele. Eu não pude evitar. Esforcei-me para coçar, mas quanto mais coçava, mais coçava. Levantei minha camisa. E, ao ver, meu couro cabeludo ficou dormente. Vi que na pele do meu ombro, não sei quando, uma área densa havia crescido. Cogumelos pequenos e coloridos. Uau! Gritei assustado e quase joguei a roupa que estava na minha mão. Achan também se aproximou para olhar e, ao ver, seu rosto também mudou drasticamente. Veneno de cogumelo florido. Aquele sujeito, Long Seng, realmente te lançou esse feitiço sombrio. O que é essa coisa? Senti minha voz tremer. Ninguém consegue ficar calmo ao ver um pedaço de cogumelo crescendo no ombro. Especialmente este cogumelo. É colorido e parece extremamente venenoso. Veneno de cogumelo florido. É um tipo de veneno de baixo nível, não é fatalmente perigoso, mas é particularmente nojento. Achan explicou. Ele vai fazer você sofrer de intoxicação e coceira insuportável. E esses cogumelos vão absorver seus nutrientes e crescer cada vez mais. Se não for tratado, em 3 dias, metade do seu corpo estará coberta de cogumelos. A imagem da minha mente surgiu. Linmo se transformou em um cogumelo ambulante. A imagem era linda demais para ser vista. Então, o que devemos fazer? Como resolver? Quase chorei. A solução é simples. Achan disse. Use fogo para assar ou aplique cinza de plantas por cima. Para matar essas hifas. Mas o quê? Mas Long Seng envenenou. Definitivamente não é tão simples. É muito provável que ele tenha adicionado algo ao veneno. Mesmo que você resolva com métodos comuns, ele definitivamente terá outros truques. Esperando por você, Achan disse com uma expressão solene. Eu ouvi e amaldiçoei em meu coração. Esse irmão Long é realmente desprezível. Se não consegue vencer abertamente, ele ataca pelas sombras. Então, o que devemos fazer? Não podemos simplesmente deixar crescer assim, certo? Sinto que meu ombro está coçando cada vez mais. Quase não consigo resistir à vontade de cortar aquele pedaço de carne com uma faca. Achan andou ao meu redor 2 vezes, beliscando o queixo com uma expressão de estrategista. Entendi. De repente, ele bateu na coxa. Ele usa feitiços, nós usaremos a ciência. Vamos, siga-me. Ele me puxou e correu de volta para a aldeia. Ele não me levou de volta para sua casa, mas virou em vários cantos e entrou em uma casa que parecia uma mercearia. Dentro da casa, um velho estava cochilando. Achan acordou o velho, enfiou algumas notas na mão dele. E então apontou para um frasco de algo na prateleira e disse: Tio, este. Dê-me um frasco. Eu me aproximei para olhar. 3 grandes caracteres no frasco. Desinfetante. A marca ainda era 84. Fiquei atordoado. Achan. Por que você está comprando isso? Achan deu um sorriso misterioso. Um homem da montanha. Tem seus próprios planos maravilhosos. Ele pegou aquele frasco de desinfetante 84 e me puxou de volta para a montanha atrás. Ele me pediu para tirar minha camisa, então abriu a tampa do frasco. Um cheiro pungente se espalhou instantaneamente. Irmão, aguente um pouco. Pode doer um pouco, Achan disse. Antes que eu pudesse reagir, ele. Despejei quase um frasco inteiro de desinfetante de hipoclorito de sódio 84 diretamente no meu ombro cheio de cogumelos. Soltei um grito estridente, como um porco sendo abatido. A sensação foi mais intensa do que estar mergulhado num lago gelado. Era como se alguém estivesse segurando uma barra de ferro em brasa e a cravasse violentamente na minha ferida. Ardia, doía demais. Eu me contorcia de dor no chão. A chama me segurava com força, imóvel. Aguente firme, a ciência está vencendo a superstição. Acredite no poder da ciência.
As lágrimas já estavam escorrendo de tanta dor. Que tipo de ciência é essa? Isso é ataque químico. A dor intensa durou cerca de 1 minuto antes de diminuir gradualmente. Deitado no chão como um cachorro morto, ofegante, sentindo que metade da minha vida tinha ido embora. Pronto. Dê uma olhada, disse a Chan. Parece que foi queimado. Um leve toque se transforma em pó, se soltando da minha pele. Aquela sensação de coceira insuportável também desapareceu. A pele do meu ombro estava vermelha e ardendo, mas realmente não coçava mais. Caramba, está bom mesmo. Olhei para a Chan boquiaberto. Ele ergueu o frasco de desinfetante 84 em suas mãos com orgulho. Claro, os truques de Long Sandy são tão insignificantes que ele pensa que pode me enganar, Tia Hua. No final das contas, é uma luta de verdade contra a verdade. O que é mais eficaz usar? Claro, é desinfetante. Entre a forte alcalinidade e a química, destruímos sua estrutura celular. Isso se chama ataque de redução de dimensionalidade. Olhei para ele com admiração no rosto. Shang, você é um gênio. Foi a primeira vez que senti que estudar é útil. Nós dois estávamos comemorando a vitória da ciência quando uma voz maliciosa de repente veio de longe. Hehe. Eu pensei que era alguma solução engenhosa. Acontece que você está usando esse tipo de água tóxica rançosa. Forasteiros são forasteiros. Levantei a cabeça e vi que Long Sandy havia retornado em algum momento. Ele estava parado em uma grande pedra a mais de 10 metros de distância, com os braços cruzados e me olhando com zombaria. Meu coração afundou. Ele realmente não tinha ido embora. Long Sandy olhou para o ombro inchado e sorriu ainda mais feliz. Ah, você acha que acabou assim? Que ingênuo. Ele disse lentamente. Minha tia Hua não é um demônio comum. Você usou água tóxica para queimá-lo até a morte, mas suas raízes ainda estão dentro de você. Quando a lua sair hoje à noite, você saberá. Depois de dizer isso, ele me deu um olhar profundo, com os olhos cheios de malícia. Então, ele se virou e desapareceu na floresta com alguns saltos. Olhando para as costas dele desaparecendo, meu coração esfriou pela metade. Ah, Chan, o que ele quis dizer? O que significa que as raízes ainda estão dentro de mim? A expressão de Achan também ficou muito feia. Eu não sabia que essa pessoa é tão maliciosa. E tem tantos truques. Se ele disse que tem um plano de contingência, então definitivamente tem. Toquei meu ombro ardente e de repente tive um pressentimento sinistro. Hoje à noite será outra noite sem dormir, temo. Os fatos provaram que meu pressentimento estava correto. Mergulhado em um lago gelado durante o dia, meu ombro foi lavado com desinfetante 84. Eu senti como se estivesse quase caindo aos pedaços. À noite, deitado na cama, eu estava prestes a ter uma boa noite de sono quando meu ombro começou a ficar estranho novamente. A pele queimada pelo desinfetante não doía mais. E também não coçava mais, mas começou a brilhar. Isso mesmo. Brilhando com um brilho esverdeado e fantasmagórico, como um brinquedo de luz noturna de má qualidade. Fiquei tão assustado que me sentei direto na cama. Levantei minhas roupas. No escuro, meu ombro esquerdo era como uma pequena luz noturna, emitindo um brilho estranho. Achan, venha dar uma olhada. Eu rolei e rastejei até o lado e arrastei Achan, que estava dormindo, para cima. Achan olhou para mim com sono. Meus ombros brilhantes também estão perplexos. O que está acontecendo? Como eu, que brilho no escuro, vou saber? Estou quase chorando. Aquele cara, Long Sandy, disse que eu saberia quando a lua saísse à noite. Agora que a lua saiu, meus ombros estão brilhando. Achan se aproximou e olhou atentamente. Então ele respirou fundo. Eu sei, isso é de cogumelo fluorescente. Baozi Long Sandy misturou dois tipos de cogumelos juntos, o cogumelo shiitake. É apenas uma fachada para nos confundir. O verdadeiro amor tem que ser este cogumelo fluorescente. Qual é a utilidade disso? Além de ser uma lanterna. Estou prestes a chorar sem lágrimas. Este cogumelo pode atrair todos os insetos venenosos da montanha. A voz de Achan estava tremendo. Esta noite, em um raio de 10 li, cobras venenosas, escorpiões e centopeias serão atraídos pela luz em seu corpo. Eles vão te tratar como uma refeição deliciosa. Meu couro cabeludo está explodindo ao ouvir isso. Meu pesadelo se transformou em um buffet ambulante. Ainda por cima, para os insetos venenosos comerem. Esse Long Sandy é muito cruel. Que ódio ou ressentimento eu tenho contra ele? Ah, como você pode me ajudar?
Estou girando ansiosamente. Outra garrafa de 84 não adianta. A Chan balançou a cabeça. O cogumelo já entrou no seu sangue. Desinfetar do lado de fora não adianta. A menos que você o acorde. Eu sentei no chão com a bunda e fiquei completamente desesperado. Será que hoje à noite eu vou ser comido por miríades de insetos e morrer? Eu não quero morrer. Eu só tenho 20 e poucos anos. Eu nunca namorei. Eu ainda não vi minha conta de jogo que vendi por 3.000 yuans. Pele de meteoro. Justamente quando eu estava desesperado. Uma voz nítida veio de repente da porta. Talvez eu possa ajudar. Eu levantei a cabeça e vi a Yui. Ela estava parada na porta segurando um pote de cerâmica. Ela estava olhando para mim com preocupação. A Yui, a Chan e eu ficamos atordoados. Como ela veio tão tarde? A Yui entrou. Colocou o pote de cerâmica na mesa e disse, eu estava preocupada, então vim ver o irmão Mong. Ela se gabou para mim, explicando que colocou o feitiço fluorescente, esperando que algo acontecesse com você. Seus olhos estavam vermelhos, obviamente ela tinha chorado. Senti uma pontada de culpa no meu coração. O amor maldito começou a aparecer de novo, mas eu não estou com vontade de apreciar isso agora. Essa Yui, você tem uma solução? A Yui assentiu. Ela abriu a tampa do pote de cerâmica e uma rica erva medicinal. O cheiro exalava, impedindo que aqueles insetos venenosos se aproximassem de você. Eu senti como se tivesse visto um salvador. Eu peguei o pote apressadamente. Sério? Esteja preparado. Obrigado, a Yui. Eu mal podia esperar para pegar uma grande quantidade de pomada e espalhar nos meus ombros brilhantes. A pomada picante e fria é muito confortável para espalhar. A estranha luz verde também diminuiu gradualmente sob a cobertura da pomada. Eu dei um suspiro de alívio. Parece que funciona. A Chan também deu um suspiro de alívio. Ainda bem que você veio, a Yui. Senão, nós dois teríamos que filmar com os insetos esta noite. A propósito, a Yui não disse nada, apenas me olhou com um olhar muito complicado. Irmão Lin Mon, me desculpe. É por minha causa que você foi envolvido nos seus assuntos. Eu a interrompi. Se for para culpar alguém, culpe aquele Long Seng por ser mesquinho e usar meios desonestos. Só de pensar no rosto arrogante de Long Seng, fico com raiva. A Yui mordeu o lábio e disse de repente. Na verdade, o irmão Mong não era assim antes. A Chan e eu olhamos para ele com curiosidade. Quando éramos crianças, ele era muito bom. Naquela época, nossa aldeia era pobre e ele nos levava para as montanhas para coletar ervas medicinais e vendê-las para ganhar dinheiro. Uma vez, para pegar uma flor, eu rolei da encosta da montanha. Ele me carregou nas costas por mais de 10 li de estrada de montanha para me levar para casa. Um traço de nostalgia apareceu nos olhos de Ayui. Como ele se tornou assim agora? Eu perguntei. Provavelmente foi desde que ele foi escolhido para ser o próximo herdeiro do grande mercado de ações. Comece. Ayui suspirou. As pessoas da aldeia o elogiam, dizem que ele tem talento. Ele também está ficando cada vez mais orgulhoso, cada vez mais desprezando os outros. Ele acha que eu, como a melhor garota da aldeia, deveria combinar com ele, que é o homem mais incrível. Então, ele não permite que nenhum homem se aproxime de mim. Eu entendi, em outras palavras, é poder. Isso faz as pessoas incharem, além da maldita autoestima e possessividade. Isso não é amor. É possessão. Eu não pude deixar de reclamar. O amor verdadeiro é esperar que a outra pessoa seja feliz, em vez de tratar a outra pessoa como sua propriedade. Depois que terminei de falar, de repente senti a atmosfera um pouco estranha. A Yui e a Chan estavam olhando para mim com um olhar muito estranho. As bochechas de Ayui ficaram vermelhas de novo. Meu coração afundou. Droga! Eu disse algo errado. Como minhas palavras soam como uma confissão. Esses malditos vermes estão afetando minhas palavras e ações de novo. Tenho que mudar de assunto rapidamente. Quanto tempo dura o efeito da droga? A Yui voltou a si e disse baixinho, vomite por uma noite. Amanhã de manhã, o efeito da droga vai passar e o sol não vai brilhar tanto. Eu balancei a cabeça. A atmosfera na sala ficou estranha de novo. A Yui se levantou. Então eu vou voltar primeiro. Descansem cedo. Eu te levo. A Chan e eu falamos em uníssono. A Yui hesitou. Olhou para mim, olhou para o irmão dela e, finalmente, ela sorriu para mim e disse, não precisa, irmão Lin Mo.
Você está machucado. Descanse bem. Deixe meu irmão me levar. Depois de dizer isso, ela saiu com a Chan. Eu estava sozinho, sentado na sala, tocando o emplastro frio no meu ombro, me sentindo um caos. Por um lado, meu ressentimento em relação a Long Sandy se aprofundou. Por outro lado, meus sentimentos por Ayui também estão ficando cada vez mais complicados. Estou começando a não conseguir distinguir se meus sentimentos e preocupações por ela são por causa do Gu, ou se vêm do meu próprio coração. Nesta noite, eu finalmente não consegui dormir bem. Do lado de fora da janela, havia vários insetos rastejando. Eu me embrulhei firmemente na colcha, sentindo que era como carne de Tansen, sendo observado por um grupo de monstros. Só espero que o emplastro de erva branca de Ayui realmente consiga salvar minha vida. Passei a noite com medo, finalmente esperando o amanhecer. A luz verde no meu ombro realmente desapareceu. Aqueles vermes tolos e vermes venenosos também recuaram. Eu sobrevivi. Nos próximos dias, a vida entrou em um ciclo estranho. Durante o dia, eu ia ao lago frio atrás da montanha para tomar banho, experimentando a tortura do gelo e do fogo. À noite, eu ficava apreensivo, com medo de que Long Sandy aprontasse algo novo. Long Sandy não voltou para me incomodar, mas a maneira como ela olhava para mim estava cada vez mais como se estivesse olhando para um cadáver. Eu sempre sinto que ela está tramando algo grande. E a Yui quase sempre vinha para a montanha atrás todos os dias, às vezes para entregar remédios para a avó, às vezes para entregar a comida que ela mesma fazia. Nosso relacionamento também está ficando mais próximo nessas interações sutis. Conversamos muito. Eu contei a ela sobre a prosperidade e a superlotação da cidade grande, sobre meus dias miseráveis de horas extras. Ela me contou sobre as curiosidades da aldeia Miau, sobre suas histórias de colher chá quando era criança. Descobri que gostava cada vez mais de ficar com ela. Quando a vejo sorrir, meus olhos sorriem inconscientemente junto com ela. Quando a vejo franzir a testa, meu coração também se aperta junto. Essa sensação é muito estranha. Às vezes, acho que é o Gu que está causando problemas, mas às vezes acho que essa é a sensação de paixão. O 7º dia chegou rapidamente. Era a noite de lua cheia que a avó havia falado. Nesta noite, a avó me pediu para ir à casa dela com a Yui, a Chan e vários anciãos da aldeia também estavam lá. A atmosfera na sala era sem precedentes. A avó olhou para mim e disse em voz grave: seu rostinho estava tenso, seus olhos cheios de nervosismo, preocupada que eu pudesse vê-la todos os dias arranjando tempo para entrar e sair silenciosamente da casa da avó, ajudando-me a preparar remédios e coisas. Não quero mais que ela se preocupe comigo. Eu respiro fundo e digo com firmeza: vovó, tenho certeza, mais vale uma dor rápida do que uma longa. A avó assentiu, parando de me persuadir. Ela se virou para a Yui. A Yui, o Kingu trouxe? A Yui tirou um pequeno frasco de porcelana envolto em um pano vermelho do bolso. Ela cuidadosamente abriu o embrulho e entregou para a avó. A avó pegou o frasco de porcelana e me explicou. Ela fez uma pausa. Sua expressão se tornou incrivelmente séria. O processo será muito doloroso, como se 10.000 formigas estivessem comendo seu coração. Cãibras arrancando a pele. Você deve manter sua mente firme e não desmaiar. Uma vez que sua mente se perca, o Kingu irá enlouquecer e se rebelar dentro do seu corpo, seus órgãos internos. Até então, ninguém pode te salvar. Eu ouvi com os cabelos em pé, mas ainda assim forcei um aceno de cabeça. Entendo, vovó. A avó me pediu para sentar na almofada no centro da sala, tirar a camisa e pediu para Yui sentar na minha frente. Ela tirou alguns frascos e potes ilegíveis, e montou um altar estranho na sala. Então ela pegou uma faca afiada e fez um pequeno corte na ponta do meu dedo, e o sangue pingou no frasco de porcelana que continha o Kingu. O frasco de porcelana de repente emitiu um leve som, como se algo estivesse acordando lá dentro. A avó colocou o frasco de porcelana no disco mágico entre mim e a Yui, e então sentou-se de pernas cruzadas. Começou a murmurar palavras. A língua que ela cantava era completamente incompreensível, mas seu tom era antigo e misterioso, o que me fez sentir um respeito involuntário. Com seu canto, senti meu corpo começar a esquentar, e o sopro quente que estava em silêncio há muito tempo no meu dantian começou a se reunir e ficar inquieto.
Uma corrente de ar escaldante colidiu em meu corpo, rasgando meus tendões, e eu não pude deixar de gritar de dor. Essa sensação era 100 vezes mais dolorosa do que mergulhar em uma piscina gelada. Eu senti como se inúmeros vermes estivessem roendo meus órgãos internos, mordiscando minha alma. Meus olhos começaram a escurecer e minha consciência ficou gradualmente turva. E vi inúmeras ilusões de mulheres passando diante dos meus olhos. Será que pode ser Zhang Xiaofeng? O rosto de Zhang Xiaofeng. O rosto educado do chefe da empresa e os olhos desapontados dos meus pais. Emoções negativas vieram como uma maré, quase me engolindo. Eu senti que não ia aguentar mais. No momento em que estava prestes a desistir e me preparar para desmaiar, uma mão fria e macia de repente segurou minha mão, e eu abri meus olhos com dificuldade. Era Yui, que não sei quando já havia caminhado do lado oposto, e estava segurando minha mão com força. Seu rosto estava cheio de lágrimas, mas seus olhos estavam cheios de firmeza. Irmão Lin Mo, aguenta. Sua voz era como um raio de luz brilhando nas profundezas da minha consciência escura. Você não quer ir para casa? Você não disse que ainda vai me levar para comer pato laqueado de Pequim. Você não pode desistir de mim. Olhando para sua força de vontade avassaladora, ela milagrosamente se reuniu novamente. Sim, não posso desistir, ainda quero ir para casa, ainda quero levá-la para comer pato laqueado. Eu cerrei os dentes e usei todas as minhas forças para lutar contra a dor excruciante dentro do meu corpo. Eu olhei fixamente para Yui, tomando-a como meu único pilar espiritual. O tempo passou segundo a segundo, e senti como se tivesse ido ao inferno. Finalmente, quando senti que estava realmente chegando ao meu limite, o canto da avó parou. Eu senti a dor aguda em meu corpo recuar como uma maré. Eu vomitei um bocado de sangue preto com um vá. Naquele bocado de sangue preto, parecia haver um pequeno verme preto vagamente piscando. Eu estava completamente exausto, como um monte de lama, desabando no chão. Acabou? Eu perguntei fracamente. A avó se levantou, enxugou o suor da testa e assentiu. Acabou. O osso filho foi retirado, e eu soltei um suspiro de alívio. Sinto como se tivesse renascido, finalmente estou livre. Lutei para me sentar e agradecer à avó e à Yui. Mas, nesse momento, Long Seng, que estava em silêncio ao lado, de repente se moveu. Um brilho cruel passou por seus olhos, e ele correu em direção à avó, arrebatando o frasco de porcelana sem osso de sua mão. Ha 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 ha, vocês todos foram enganados. Ele gargalhou e abriu a tampa do frasco. Na verdade, ele despejou o osso-mãe, que acabará de adormecer, diretamente em sua boca. Long Seng, o que você está fazendo? A avó e a Shan ficaram chocados, e eu também fiquei perplexo. Ele comeu o osso-mãe. O que ele quer fazer? Long Seng engoliu-o. Osso-mãe, um sorriso maníaco apareceu em seu rosto. Ele apontou para Yui e disse em voz alta. Ah, Yui, você não quer se casar comigo? Agora eu comi o osso-mãe. E você comeu o osso filho. De agora em diante, nós três estaremos para sempre entrelaçados. Você nunca vai se livrar de mim nesta vida. Todos ficaram chocados com a ação de Long Seng. A avó estava tremendo de raiva. Ela apontou para ele. Seus lábios tremiam, e demorou um pouco para espremer uma frase. Filho ingrato. O rosto de Ayu estava pálido, e ela recuou repetidamente, mas Long Seng estava gargalhando. Ele disse que estava louco, que fomos nós que o enlouquecemos. Ele primeiro apontou para Yui, e depois apontou para mim. Ele disse que faria qualquer coisa. Mas a Yui só me via. Agora ele engoliu o osso-mãe. E eu tenho o osso filho colocado por a Yui em meu corpo. Ele disse, nós três estamos destinados a ficar juntos nesta vida. Minha mente estava um caos. O que são ossos mãe e filho? Que tipo de emaranhamento de três pessoas? Eu me levantei apoiado no chão, olhando para seu rosto maníaco. Eu só senti que esse homem estava completamente acabado, mas Long Seng riu por um longo tempo, e a sensação esperada não apareceu. Sua risada parou, sua expressão congelou em seu rosto, ele tocou seu abdômen. Ele olhou para mim, depois para Yui, e seus olhos ficaram confusos. Ele murmurou, o que está acontecendo? Por que não sinto nada? O osso-mãe foi comido, e o osso-filho? A sala estava em silêncio mortal. A comoção no rosto da avó mudou lentamente, transformando-se em uma expressão estranha. Como se estivesse reprimindo o riso, ele pigarreou, lentamente. Pegou seu cachimbo de tabaco. Long Seng foi atingido por um raio e ficou congelado no lugar.
Eu também fiquei atordoado. A Chan e a Yui também arregalaram os olhos. Não é uma poção do amor? Então o que eu sofri todos esses dias não conta? A piscina fria foi desperdiçada, e o sofrimento também foi em vão. A avó olhou para nossos rostos estupefatos. E finalmente não conseguiu conter o riso. A atmosfera tensa se desfez instantaneamente. A Chan perguntou apressadamente o que estava acontecendo. A avó apontou para o frasco de porcelana vazio, rindo tanto que se curvou. Ele disse: aquilo é pó de ilusão, é para Yui se preparar secretamente para enganar as pessoas. Se um homem comer, se ele tiver sentimentos pela moça, ele terá a ilusão de uma poção do amor. Achando que a moça é sua vida, ele disse, olhando para mim de soslaio. Meu rosto queimou instantaneamente, então aqueles joelhos no chão, choro doloroso, gritando o nome para a lua. Foram todas alucinações minhas. Eu mesmo me coloquei sob uma poção do amor. A Chan perguntou se não houver interesse. A avó disse alegremente, então é como comer terra, no máximo dá uma dor de barriga. Todos os olhares se voltaram para Long Seng. Seu rosto estava verde e branco. Colorido e maravilhoso. Ele comeu pó de ilusão, mas não sentiu nada. O que isso significava estava claro. Long Seng estava perturbado e arrependido. Ele disse: impossível, ele obviamente gosta de Yui. A avó retirou o sorriso. Sua voz era alta. Ele disse: o que você gosta? Não é de Yui. Você gosta desse título, o mais poderoso. O melhor, você gosta da inveja dos outros. A avó disse. Long Seng, você se enganou. Long Seng ficou sem palavras. Ele olhou para Yui. E me viu. Cobriu o rosto abruptamente e saiu correndo da casa. A farsa terminou assim, deixando uma casa estranhamente silenciosa. A Chan foi o primeiro a explodir em gargalhadas. Ele apontou para mim, rindo tanto que batia no chão. Ele disse: então, meu irmão sofreu em vão. Eu realmente alcancei o auge da devoção. Não só representei uma cena completa de amor profundo na frente da pessoa envolvida, mas também na frente dos anciãos da aldeia. Expondo-me como um idiota, quero desaparecer imediatamente. A Yui sorri com os lábios cerrados. Um sorriso se espalhou em seus olhos. Ela caminhou até mim e disse em voz baixa: irmão Linmo, desculpe. Ele não sabia. Era isto. Eu olhei nos olhos dele, sentindo emoções complexas. Perguntei a Chan por que ele havia me enganado no início. A Chan riu até chorar. Ele disse que não tinha ideia. Vendo-me perturbado, ele pensou que eu estava realmente enfeitiçado, além de se sentir culpado por ter enviado o pacote errado. Então, ele exagerou na história para me apressar a vir resolver isso. Que ignorância, que aproveitamento da situação, só eu fui o idiota. Fui feito de bobo. Olhei para Chan, que estava rindo até se curvar, e para Yui, que estava tentando conter o riso. De repente, também senti vontade de rir. Embora o processo tenha sido tortuoso, foi incrivelmente real. Mas esta viagem à aldeia Miau parece não ter sido tão ruim assim. Levantei-me. Alonguei meu corpo dolorido. A sensação de peso que me oprimia há muito tempo desapareceu. Não há poção, não há necessidade de amar até a morte, só eu. Olhei para Yui. Ela também estava olhando para mim. Sob a luz e a sombra. Suas bochechas estavam coradas. Limpei a garganta e ouvi meu coração batendo um pouco rápido. Perguntei a Yui, já que era hora de determinar o amor verdadeiro, o resultado que ela obteve era preciso? O rosto de Yui ficou muito vermelho. Ela baixou a cabeça, torcendo a barra da saia. A voz era tão leve quanto uma pena caindo. Ela disse que o tio disse que era preciso. Olhei para o rosto tímido dela de perfil. As batidas do meu coração aceleraram novamente, mas desta vez eu tinha certeza de que não tinha nada a ver com a poção.